O cabelo tá todo bagunçado, Deus é mais. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Parece um maluco nessa zorra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula direcionada para os alunos do oitavo ano. Ainda tô ajeitando aqui a câmera, viu? Oitavo ano do Colégio Efinísia Freire, disciplina artes do cacete, história, disciplina de história. Tô toda zoada agora, tentando ajeitar a câmera aqui. Câmera, cabelo, tô bonito? Tô bonito? Não tô, né? Tá, tudo bem, ok. Mas enfim, sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Efinísia Freire, disciplina História. A gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 13, o governo autoritário de Dom Pedro I, a partir da página 142. Na aula passada a gente terminou falando sobre o reconhecimento da independência, da autonomia do Brasil, tanto internamente quanto externamente, né? As motivações dos países em reconhecer essa independência em relação a Portugal, mas uma independência política, claro, a autonomia política que o país acabou ganhando, entretanto, uma total dependência econômica ainda, principalmente aí da Inglaterra, né? O Portugal já era extremamente dependente econômico da Inglaterra, principalmente depois do auxílio que a Inglaterra deu na fuga de Dom João VI para o Brasil, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, né? Mas mesmo depois de todo esse processo da independência do Brasil, o Brasil acabou se tornando dependente economicamente, graças aos tratados já assinados lá a partir de 1808, 1809, acabou se tornando extremamente dependente economicamente da Inglaterra, né? E aí a gente vai falar os tratados feitos com os Estados Unidos, depois o interesse dos Estados Unidos em manter como se fosse uma espécie de área de livre comércio, que é algo mais recente até, né, a ALCA, mas uma ideia de um fortalecimento maior entre os países das Américas para poder tentar bater de frente com a Europa. Se a gente for trazer para algo mais recente, já aqui no meados para o final do século XX, a gente vai ver o fortalecimento do Mercosul, que vai ser algo extremamente importante para o desenvolvimento econômico e comercial desse bloco de Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Venezuela, que tem aquela coisa de entra, não entra, pode entrar, não pode. E de repente vê um energúmeno, um idiota que está na presidência que quer acabar com o Mercosul, né? Sendo que é algo extremamente benéfico para todos os países, para que eles consigam comercializar com os europeus, principalmente o bloco econômico europeu, que é extremamente forte, né? Então é necessário um fortalecimento dos países sul-americanos, né, se juntando para poder fazer negociações que sejam mais benéficas a todo o bloco, mas tem gente que fala por ideologia, não vamos governar ideologicamente, mas todas as decisões políticas e econômicas são ideológicas. Enfim, difícil, viu? Difícil. Antigamente, a gente para pensar assim, pô, era o melhor governo? Não era. Tinha seus problemas? Tinha. Mas pelo menos estava lá, conversava, tinha um diálogo com o Mercosul, tinha um diálogo com os Estados Unidos, com os europeus, com os africanos, com os asiáticos, Japão, China, Índia, com a Oceania. Hoje em dia, o mongoloide que está aí, o retardado, só quer falar o quê? Tá ok, Estados Unidos, irmão, Estados Unidos, e pronto. Aí bate na Europa, bate nos chineses, principal comprador, principal exportador, centro exportador do Brasil é a China, e o cara fica falando mal da China o tempo todo. E outros grandes parceiros comerciais do Brasil são os países europeus, França, Alemanha. E aí o cara faz o quê?
fica falando mal da França, da Alemanha, porque tudo agora é Trump, I love you, but Trump don't love me de volta. Logo após a independência, começaram a surgir as primeiras divergências políticas, página 142, entre os membros da elite brasileira. Os setores mais conservadores defendiam a organização de uma monarquia absolutista. O que era a monarquia absolutista? Setores mais conservadores, né? Monarquia absolutista, a ideia do absolutismo é você pegar todos os poderes, concentrarem numa única pessoa, que é a figura do rei. Os liberais desejavam uma monarquia constitucional, com limites ao poder do imperador e autonomia administrativa para as províncias. Porque uma monarquia constitucional apesar de você ter as decisões concentradas no rei, você tem uma constituição. E o que é essa constituição? É um conjunto de leis que vai limitar, de certa forma, os poderes do rei. Por que é importante isso? Porque se você tiver uma monarquia absolutista, em que todos os poderes estão concentrados na mão desse rei, dessa pessoa, desse governo, é a mesma coisa de você ter uma ditadura. É chegar, rasgar a Constituição, tacar o foda-se para a legislação existente ali, para aquele conjunto de leis, e todas as decisões que forem tomadas, tipo, a minha palavra é a última e acabou. Ah, mas seu rei, seu Jair, você não pode fazer isso porque atenta contra a liberdade de expressão da imprensa, que tem que ser imprensa livre. Tô nem aí, tá ok? Tem que cortar a cabeça deles. Fake news. Não, gente, peraí. As decisões, elas precisam ter um limite dentro da legislação, dentro desse conjunto de leis, que é importante para você tentar manter um equilíbrio entre as elites, principalmente, né, que geralmente são elas quem tomam as decisões, principalmente a própria escrita da Constituição, a escrita das leis são tomadas pelas elites, e você precisa proteger o povo de alguma forma. Então essa Constituição, ela acaba protegendo essa ideia dos direitos e deveres de toda a população. Não é uma decisão autocrática, não é uma decisão absolutista, não é uma decisão autocracia, como fala assim, é aquele poder também todo concentrado na mão de um autocrata, de um cara que se acha o maioral, né? A monarquia constitucional, então, vai permitir que exista um rei, mas que exista uma constituição que precise ser seguida pelo rei e pela população. Não é um poder de decisão que bateu lá na cabeça de latrina, na cabeça de vaso sanitário do poder absolutista, do rei absolutista, né? De chegar assim e falar, não, a partir de hoje todo mundo só pode cagar uma única vez no dia. Se cagar mais de uma vez, vai ter que pagar imposto para a segunda cagada. Tá com diarreia, vai pagar o imposto sobre lucro líquido, né? Péssima essa piada. Vai ter que pagar imposto sobre isso. Não, você precisa limitar isso. Véi, o cara pode cagar quantas vezes quiser, tá? Pagando imposto dele lá sobre outras questões. Então, tipo, não vamos colocar esse imposto sobre o cu do rapaz. Não dá, né? Enfim, então esses liberais, eles desejavam uma monarquia constitucional com limites ao poder do imperador e uma autonomia administrativa para as províncias. É a ideia de que as províncias, as cidades, os estados, né, como foi dividido o Brasil administrativamente, eles têm uma determinada autonomia para tomada de decisões.
né? Tipo, as decisões elas são limitadas ao que existe lá na Constituição, mas o que não existe lá, os entes federativos, esses estados, essas províncias vão ter autonomia para tomar suas decisões locais. É por isso que a gente elege prefeito, é por isso que a gente elege vereador, governador, deputados estaduais, porque essas tomadas de decisões, para além daquilo que existe na Constituição de 88 para a gente atualmente, né, e sua série de atualizações, aquilo que não existir lá na Constituição, que impõe um determinado limite, pode ser feito nessas legislações estaduais e municipais. Então, quem é que faz as leis são os vereadores. Quem é que faz as leis no âmbito estadual são os deputados estaduais. Quem é que faz as leis no âmbito federal são os deputados federais, corroborados pelos senadores e tomando a decisão final de veto ou de assinatura ali do presidente. Presidente, governador, prefeito. Nesse clima de discussões, a Assembleia Nacional Constituinte iniciou em maio de 1823. O que é a ANC? O que é essa Assembleia Nacional Constituinte? É um grupo de conselheiros, digamos assim, que vão escrever essa nova Constituição, essa primeira Constituição, no caso do Brasil, né? Então, ela se iniciou em maio de 1823 os trabalhos de elaboração da primeira Constituição do Brasil. Foi formatado um projeto que propunha o voto censitário, restringindo os direitos políticos aos proprietários de terra cuja uma renda anual fosse significativa, inspirada nas ideias liberais. O projeto também propunha o fortalecimento do poder legislativo e a limitação da autoridade do imperador. Então vocês veem assim, tudo que a gente já está falando sobre essa limitação dos poderes, essa Constituição, a ideia do voto censitário, né? Você faz um censo para saber quais são as pessoas que vão ter direito a voto, a votar e a ser votado, né? E por isso que esse voto censitário ele restringe os direitos políticos somente àqueles proprietários de terra que tivessem uma determinada renda anual. O cara ganha, digamos, vamos falar de valores atuais. Você só pode votar se você ganha pelo menos 20 mil reais por mês. Puxa que partiu, né? Quase ninguém no Brasil ia conseguir votar. Só que foi isso que eles fizeram lá. O voto censitário, porque faziam um censo, faziam uma pesquisa em relação às pessoas que os cidadãos, né, que estavam aqui no Brasil naquela época, e somente aqueles proprietários de terra cuja renda anual fosse de X mil réis, eles tinham direito a voto. Homens, mulheres não votavam. Brancos, pretos, mesmo que tivessem algum dinheiro, não votavam. Tinha um limite de idade, um limite mínimo de idade, limite máximo não tinha, limite mínimo de idade. Enfim. E aí pronto, a Constituição outorgada de 1824. Dom Pedro I recusou-se a aceitar esse projeto constitucional e dissolveu a Assembleia Constituinte, nomeando uma comissão para reiniciar os trabalhos. Por que esse sacana fez isso? Simplesmente porque ele não estava querendo que esses liberais tomassem decisões que fossem contra ele. Então, por isso que ele destituiu essa Assembleia Constituinte formada por liberais para poder montar uma própria que fosse em benefício dele. Tipo, as decisões, aquilo que constasse nessa nova Constituição, nessa Constituinte, seria somente para benefício próprio e, claro, benefício daquelas pessoas que fizessem parte também da construção dessa nova Constituição. Em março de 1824, ele outorgou, ele concedeu, ele permitiu ao país uma Constituição que manteve
do projeto anterior, a permanência da escravidão. Então, nossa primeira Constituição, em 1824, extremamente recente, né? Há menos de 200 anos atrás. Tinha dentro de sua proposta, dentro do seu texto, a permanência da escravidão, a manutenção do catolicismo como religião oficial. Hoje, teoricamente, a gente vive num estado laico, que significa que as decisões políticas, as decisões do poder não podem ter influência de religião, em benefício de uma única religião. Então, não é que o Estado seja ateu. Não, o Estado é laico. As decisões não podem ser pautadas em uma determinada religião. Por quê? Porque se você privilegia uma única religião, você está colocando abaixo todas as outras. Porque a maioria do país é católico. Não importa. Se você toma decisões que vão beneficiar os católicos, você vai estar prejudicando os evangélicos, você vai estar prejudicando os candomblecistas, os umbandistas, os budistas, ainda que seja em número bem menor, os espíritas, kardecistas e assim por diante. Ainda que seja em números menores, essa população, se você privilegiar uma determinada camada, tipo, é aquela ideia que o bananão da presidência fala assim: as minorias têm que se curvar à maioria. O povo, ele é extremamente difuso, né? Ele não é difuso a palavra, não. Peraí que eu esqueci a palavra agora. O povo, ele é extremamente heterogêneo. Ele é extremamente diferente. Então, se você toma uma decisão, a decisão ela deve ser em benefício de todos, de acordo com as suas necessidades. Você vai ter uma ideia geral, mas você precisa pensar nessas diferenças. É por isso que é preciso pensar o diferente como sendo diferente, realmente, mas buscando beneficiá-lo de alguma forma para poder se aproximar aos iguais. Como assim, professor? Quando a gente pensa, por exemplo, em cotas raciais, eu sou contra, eu sou a favor. Porque você pode pensar na sua importância, cotas raciais ou cotas sociais. Porque a gente sabe que dentro da nossa sociedade existe uma camada que ela acaba sendo privilegiada por conta do histórico que ela teve. Os benefícios que elas receberam, que elas se tornaram privilegiadas ao longo de tantos anos. Você vê, na Constituição de 1824, eles ainda permitiam a escravidão. Ou seja, isso significa que quem era escravo naquela época era a população preta. Somente lá em 1888 foi que houve a abolição da escravatura, a abolição da escravidão. Ainda assim, não foi dada nenhuma condição a essa população negra a se tornarem cidadãos. Até a década de 50, a década de 70 mais ou menos, a capoeira ela era criminalizada. Era vista como coisa de vagabundo. As pessoas que jogavam, que lutavam capoeira, faziam as rodas de capoeira, elas eram tratadas como vagabundos, elas eram presas por estarem jogando capoeira. Capoeira é uma luta que é ligada à população negra. Por que a gente ainda vê tantos casos de racismo hoje em dia? Porque a nossa sociedade ela foi criada em cima de uma base escravocrata. Por que a gente ainda vê tanto machismo hoje em dia? Porque a nossa sociedade foi criada em bases machistas, bases patriarcais, em que era retirado o direito às mulheres. Você vê, o voto censitário, aqui ele vai beneficiar os homens
vai beneficiar os grandes proprietários de terra que têm uma determinada renda mensal e somente homens. As mulheres foram ganhar o direito ao voto, sufrágio universal, já na década de 50. Então, vocês veem o porquê de você precisar buscar essas pessoas que são diferentes, tentar colocá-los o mais próximo possível, em pé de igualdade, para irem em busca das mesmas condições. Enfim, deixa eu voltar aqui que eu já estou divagando, já estou falando tanta coisa. Em março de 1824, ele outorgou ao país uma constituição que manteve do projeto anterior a permanência da escravidão e a manutenção do catolicismo como religião oficial, mas reforçou mecanismos autoritários para a centralização do poder. A Constituição outorgada estabeleceu a existência de 4 poderes, e isso é mantido até hoje, inclusive. Poder moderador, exercido unicamente pelo imperador, com autoridade para anular quaisquer decisões dos demais poderes. Essa parte é que hoje não existe mais, né? Não da forma como era antes. Ainda existe a ideia do próprio presidente como líder supremo do poder executivo. Ele tomar determinadas decisões que anulam a tomada tomada de decisão, porque eu já tinha falado decisão, né? Mas ele pode tomar uma decisão que anule uma decisão anterior de um determinado poder, do poder executivo, né? O executivo em si, que ele é exercido pelo imperador e por ministros nomeados por ele, e aqui no caso a gente tem como poder executivo justamente o presidente e seus ministros. O poder legislativo, exercido por deputados eleitos pelo voto censitário, por senadores vitalícios nomeados pelo imperador. Hoje em dia a gente tem os deputados e senadores eleitos pelo povo, na festa da democracia, que geralmente é o mesmo povo que acaba sendo eleito, né? O povo branco. A gente tem mais da metade da população negra, mais da metade da população formada por mulheres. Mas ainda são as minorias dentro das câmaras de deputados e dentro do Senado. E o poder judiciário, exercido por juízes nomeados pelo imperador. Vocês veem, as nomeações, na maior parte das vezes, são feitas pelo próprio imperador aqui, né? Hoje, ainda que a gente não escolha os ministros do STF, por exemplo, mas dentro do poder judiciário a gente tem eleições indiretas, são eleições internas, mas também existem aquelas pessoas que entram através de concurso público, né? Dentro dos tribunais de justiça, por exemplo. A inclusão do poder moderador concedido ao imperador de forma que ele tudo podia ia contra o próprio sentido da monarquia constitucional, que é a limitação dos poderes do monarca por um sistema legal que está acima dele. Então, esse poder moderador é o que se tirou hoje em dia, né? A Constituição Política do Império do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824, é um documento fortemente autoritário, que mostra uma sociedade altamente hierarquizada. Acima do povo, as elites. Acima de todos, o imperador. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sendo que o cara, ele próprio já disse que ele é a Constituição. Ó o perigo disso. Por que é que se teve uma discussão até recentemente sobre a construção de uma nova Constituição no país e uma preocupação generalizada? Acima de todos, o imperador. E o próprio presidente já chegou e falou que eu sou a Constituição. Olha o perigo da democracia, dentro da democracia aí. Cuidado, gente. Vamos estudar, vamos nos informar não somente no Zap Zap, não somente nas mídias tradicionais também, que é importante, né? Porque nem sempre, Globo lixo, não. A Globo não é lixo, mas nem sempre a gente pode olhar as reportagens, as coisas que eles fazem assim como verdade absoluta. Não é. O jornalismo é importante para a gente ter acesso a diversas informações, mas a gente não pode se limitar somente
ao que ela diz. E não falo somente Globo, não. Falo Record, que é extremamente tendenciosa ao presidente por conta da ligação que ele tem com os evangélicos. Bandeirantes, SBT e tal, né? Então, alguns vão ser mais ligadas ao presidente, outras vão ser contra, mas a gente precisa ir em busca dessas mídias alternativas também, né? Tipo, você sabe, o professor só gosta do Twitter, né? Porque lá a gente consegue ter acesso a diversas pessoas que estão fora dessa bolha e que traz muita coisa interessante. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Aceitar aquilo como verdade absoluta? Não. Chegar assim e falar, pô, interessante isso daí. Vou pesquisar. Aí você começa a procurar nos jornais, a procurar artigos, a procurar com a ciência falando, a ciência falando sobre a hidroxicloroquina, a ivermectina, tá? Não é o que o tio do Zap manda lá, dizendo assim, porque ozônio no fiofó melhora o coronavírus. Gente, há estudos científicos para isso. Nos grupos do Zap rola solto. As mídias não costumam falar muito sobre isso. Vamos pesquisar? Olhei, achei um artigo aqui falando que isso não existe. Achei um outro artigo, cientistas formados com anos de formação, enfim, dizendo que isso não existe. Então, vamos nos atentar, estudar, tá? Exclusão e centralização outorgadas. A Constituição de 1824 orientou o exercício da cidadania e do governo do Brasil durante o regime imperial. Conheço parte de suas determinações. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os que não tiverem renda líquida anual de R$100 por bens de raiz, R$100 por propriedade, indústria, comércio ou empregos. Então, sua renda líquida anual, ou seja, a renda líquida é depois de pagar todos os impostos, você precisa ter uma renda de pelo menos R$100 por propriedade. Então, se você tem uma fazenda e uma casa, você tem duas propriedades. Você precisa ter uma renda líquida anual de R$100 para cada propriedade, ou seja, R$200 nesse caso. Os que não podem votar nas assembleias primárias de paróquia não podem ser membros, nem votar na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional, relacionada à eleição, né? Autoridade eletiva. As assembleias paroquiais, nesse caso, são as assembleias locais. É como se fossem as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, né? Do poder moderador. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Todo o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Poder moderador. Decisão final é dele. Não pode. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Pense no absurdo. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Tipo, ninguém pode questionar. Eu tô suando já. Ninguém pode questionar suas decisões. Eu quero que arranque a cabeça de todos os professores de história que tenham nascido em Salvador. Tipo, mas imperador, isso é um absurdo. Não, imperador mandou. Vai cortar a cabeça de todo mundo. Cabeça do professor aqui, já era. Ele não está sujeito a responsabilidade. Parece alguém que a gente conhece, né? Um presidente aí de um país que ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Faz bem o que quiser, entende e
taca o Lawrence para todo mundo, né? Os seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil e tem tratamento de Majestade Imperial. Aí é a forma de ser chamado, né? O Imperador exerce o poder moderador. Meia horinha de aula, tá bom. Eu continuo na aula de amanhã falando sobre a Confederação do Equador, mas é interessante vocês terem conhecimento sobre essa Constituição. Se vocês quiserem, podem dar uma pesquisada pela internet também, pegar a Constituição de 1824 completa, para vocês terem uma noção maior dos absurdos que eram e, inclusive, fazer uma comparação, não vou fazer uma comparação com a atual Constituição de 1988, porque essa Constituição ela é gigantesca. Mas vocês podem dar uma olhada, por exemplo, dentro do artigo, salvo engano, do 3 ao 5, que são os primeiros, né? São as ideias principais sobre a construção da sociedade brasileira, pautada na ideia de comunidade, né? Tanto que tem muita gente que fala que a Constituição de 88 é uma Constituição socialista. Meu Deus! A gente vivia no socialismo em 88. Ai, só os doidos online. Mas enfim. Depois é interessante. Na próxima aula eu vou começar falando dentro da Constituição de 1988, só pra gente fazer algumas comparações em relação ao que acontece hoje em dia e comparando com o que era a Constituição de 1824. As evoluções e revoluções até chegar à Constituição de 88 e alguns dos absurdos que a gente vive hoje em pleno 2020, que parece que tem uma galera que está no poder e que simplesmente rasga a Constituição, né? Então, não me processem. A gente continua essa aula amanhã. Valeu, galera. Tchau.